Olá, sejam bem-vindos a mais um programa ID na sua TV Câmara Aracaju. Eu sou Luciana Gonçalves e sempre vamos trazer entrevistas e convidados com temas interessantes para você que nos assiste, seja pela TV Câmara ou por nossas redes sociais. O ID Aracaju desta semana recebe o médico Lúcio Antônio Prado Dias, conhecido não somente pelo segmento médico, mas também pela sociedade em geral. Ele já foi diretor da Unimed Sergipe e presidente da SOMESE. Atualmente, preside a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores em Sergipe, além de secretário da Federação Brasileira de Academias de Medicina. Dr. Lúcio Prado é também membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e da Academia Sergipana de Letras. E é com ele que a gente vai conversar agora. Olá, doutor Lúcio. Olá. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa ID Aracaju. Prazer é meu. Bom, a sua vinda ao ID, ela não foi à toa, né? Porque esta temporada nós estamos abordando temas relacionados à medicina. E o senhor contribuiu de forma bastante ativa para a medicina aqui do estado, não só na área médica, né? Como também na área do estudo da própria medicina mesmo, né? Da história da medicina. Mas, antes de tudo, eu queria saber como foi o ingresso do senhor nessa carreira médica. Bom, em primeiro lugar, que eu gostaria de agradecer o convite do ID Aracaju, Luciana, pela oportunidade de também estar aqui com vocês. É uma honra muito grande. E dizer assim, que a minha vida pode se resumir nisso. Medicina e cultura, medicina e arte, como duas grandes manifestações que andam de mãos dadas. Então, eu me sinto assim muito recompensado de estar não só atuando na medicina por muitos anos e agora fazendo essa interação com a cultura, com a literatura, com a arte, com a música. Porque, na verdade, a medicina entrou na sua vida pela família, ou não? Porque, por incentivo. Né? Por incentivo familiar. Foi, meu irmão Marcos, né? Marcos Prado, ele tinha 10 anos a mais do que eu. Quando ele entrou na faculdade, em 1961, 62, eu era um garoto, né? A diferença era 10 anos, eu tinha 10 anos ou 11 anos de idade. E o curioso nisso é que, na minha família, Marcos entra na faculdade e sai em 69. Quando é 69, Magali, minha irmã, entra na faculdade e sai em 73. Em 73 eu entro na faculdade e saio em 78. Então, durante 18 anos, a Faculdade de Medicina de Sergipe teve um Prado Dias ali, frequentando aqueles bancos escolares. Então, não podia ser diferente. Mesmo meu pai e minha mãe não tendo essa formação na área de ciências exatas, de medicina, meu irmão e a minha irmã, que tinha 7 anos mais velho que eu digo que foi minha primeira babá, porque me pegou do braço, né? Ela já tinha 7 anos e eu tinha nascido, então a influência para a medicina foi basicamente dos dois, de Marcos, mais velho, e Magali, que me deu também essa estímulo para fazer a medicina. O senhor atuou, né, como médico propriamente dito durante muito tempo? Então, eu me formei em 78. Desde a formatura eu comecei a trabalhar, né? Trabalhei em ambulatórios, em unidades de saúde, tanto só públicas como privadas. Me concentrei no Hospital Santa Isabel, porque eu segui o meu mestre, Dr. Wellington Sabino Ribeiro Chaves, que foi um pioneiro aqui na parte de endoscopia digestiva. Eu fiquei muito empolgado com o Dr. Wellington, porque além dele ser um médico muito competente, ele era um médico muito humano. Eu aprendi muito com ele essas humanidades. E ele atendia no Hospital Santa Isabel, então fui para lá. E meu irmão também era médico lá do Santa Isabel. Então passei boa parte da minha vida atendendo no Hospital Santa Isabel, no ambulatório, nos internamentos, nos plantões de UTI. E depois fomos, né, trilhando novos caminhos e fazendo medicina mesmo. Não só como clínico, como gastroenterologista, depois como médico do trabalho e atualmente como médico de tráfego, que é uma especialidade nova, mas que é muito importante hoje, porque ela define políticas e estratégias para a área da segurança do trânsito. Doutor Lúcio, e quando foi que se deu essa virada, vamos dizer assim, virada de chave, né, para poder ter esse interesse maior sobre a medicina de Sergipe, né, essa história da medicina, né, desse resgate da história da medicina? Então, meu pai foi jornalista também, era um jornalista católico, atuou muito na imprensa, no jornal A Cruzada, nos jornais que circulavam no interior do estado, jornais da Estância, de Propiá, e tinha uma produção literária muito grande, em termos de comentários da atualidade, de fazer análises de conjuntura, instantâneos do mundo,
mas a predominância do trabalho dele era ligado à religião, à fé. Então ele fez segundo levantamentos que nós fizemos recentemente, meu pai escreveu algo em torno de quase 5.000 artigos na imprensa a partir de ele nasceu em 1911, mas a partir de 1939, 38, ele já tem o primeiro artigo dele publicado na imprensa. Então esse exemplo dele, vendo sempre escrevendo, ali nós morávamos na Rua da Frente, entre a Rua de Estância e Maruim, meu pai ficava na janela, ali perto da janela, datilografando o artigozinho do dia, e eu me lembro que ele terminava, puxava, ia no jornal caminhando, era tudo ali no centro, deixar a sua colaboração, e aquela imagem ficou muito gravada comigo, dessa arte. Além do que em Itapuranga, que é a minha terra, que eu nasci em Aracaju, mas me criei lá há 7 anos. Certo. A nossa casa era o centro cultural da cidade. Segundo o poeta Amaral Cavalcante, dizia que quando alguém precisava de alguma leitura, ia lá para a nossa casa. Meu pai tinha uma biblioteca muito grande, como era jornalista, recebia aquelas revistas, né, da época, como Correspondente, o Cruzeiro. Minha mãe também tinha assinatura da Burda, ele fala no artigo sobre isso, que lá era o irradiador, o Centro Cultural Irradiador em Itapuranga. Então, eu vivi com isso. Quer dizer, na medicina eu tive o estímulo dos irmãos. E na vida cultural, o exemplo dos meus pais. Então quer dizer que eu estou diante de um propenso jornalista, né? Então, talvez se não fosse médico, seria jornalista. Eu acho que eu sou um jornalistazinho meio frustrado. Né? Eu gosto de escrever, eu publico muito no jornal também, né? Sim. Com frequência eu estou nas páginas do Jornal da Cidade, essa semana saiu mesmo um artigo nosso. Eu faço, o meu foco sempre é esse, você falou, histórias da medicina, enaltecer os nossos vultos, né? Da medicina, fatos pitorescos da história da medicina e também temas ligados à cultura médica. Então, houve uma conjunção de fatores para que a gente seguisse esse caminho, da prática científica com a prática cultural. Ô, doutor Lúcio, vamos voltar também um pouquinho lá atrás. Queria saber sobre esse aprendizado que o senhor teve da medicina humanizada, né? Que hoje está na moda. Né, para falar sobre medicina, moda é o modo de se falar, né, mas hoje está mais comum, né, está mais acessível ter médicos com tratamentos mais humanos, mas antigamente não era tanto assim. E o senhor já praticava essa medicina logo no início da sua carreira? Perfeito, veja bem, houve durante os últimos anos uma incorporação tecnológica muito grande na medicina. Novos exames, novos aparelhos colocados à disposição, e aparelhos para todas as... Hoje você tem um manancial enorme da propedêutica médica, de explorar tal. Isso, se foi bom por um lado, por outro, afastou um pouco também, prejudicou um pouco a relação médico-paciente. Quer dizer, não é comum, muitas vezes, o médico se amparar num resultado de exame para poder dar o diagnóstico. Mas no tempo que eu comecei mesmo, só tinha o raio-x, basicamente. No meu tempo da faculdade é que surgiu o ultrassom e a endoscopia digestiva, coisa da década de 70. É uma coisa muito recente. Mas o que é que nós tínhamos mesmo, irmão? A conversa, a anamnese, é aquele fato de a gente conhecer o paciente, o que é que você sente, há quanto tempo você sente, que outros fatores que outros sintomas você apresenta para poder relacionar e chegar a um diagnóstico. Quando precisava, tinha um raio-x ou tinha uma endoscopia. Mas hoje não, hoje praticamente existe uma barreira, uma coisa né? em série de exames, de tudo, que muitas vezes o médico não perde tempo nem de conversar, não quer perder tempo falando com o paciente. E o senhor acha que já vai pedindo exame. E aí há um movimento contrário agora, uma reação no sentido de buscar humanizar a medicina. Que exames são importantes? São. A tecnologia é importante? Mas nada substitui a relação médico-paciente. É aquele olhar no olho, é você palpar, é você auscultar, é você conversar com a família. A partir disso você traça um diagnóstico. O exame vai ajudar muito? Vai, mas é apenas complementar. É esse movimento contrário que a gente está tentando incrementar. Mas isso já está nas faculdades também, essa medicina humanizada? Existem movimentos, mas não existe ainda institucionalizada, né? Não existe. Há segmentos dentro da própria medicina. Há professores que são mais interessados nessa questão, que promovem um outro tipo de conversa. Esse outro método de ensino tradicional agora, que é o movimento, chama-se diagnóstico por evidência, não é? Ou seja, ela perde aquele conceito tradicional da medicina e faz com que os alunos, desde o primeiro ano, discutam sobre o paciente. O paciente está no centro da atenção. Então,
há uma tendência, há um movimento para se tentar resgatar isso. Então que bom que também já está vindo da própria academia, né? Está vindo da própria academia. Mas, como eu lhe falei, é assim, ações isoladas. Entendi. Não é uma ação institucional ainda. Que eu espero que evolua para isso. É cada vez maior o número de médicos que participam de estudantes que participam dos nossos saraus literários, que você envolve poesia, literatura, música e a prática médica. Então, e o senhor acha que esses médicos humanizados que têm mais esse interesse por isso são os mais novos? Os mais velhos têm um pouco mais de resistência? Como... É natural, né? Aqueles que já passam de uma certa idade, a resistência é maior. O desafio é colocar na cabeça do jovem, do estudante que está entrando, é essa prática humanística. Por conta da tecnologia, né? Então, porque o estudante, quando já entra, já diz, eu não quero ser médico, eu quero ser anestesista, eu quero ser cardiologista. Ele tem uma especialidade antes da formação médica. Entendi. Ele já vai direcionado. O que é que acontece? Qual é o prejuízo? Quando chega no terceiro ano, quarto ano, eles já estão deixando de ir para a aula teórica para acompanhar um especialista. E há, consequentemente, um prejuízo na formação. Alguma perda, né? Há uma perda, sem dúvida nenhuma. É reverter essa situação, porque se nós conseguimos avançar nesse objetivo, nós estamos dando um caminho importante para recuperar a relação do médico com o paciente. O olho no olho, né? Nada toque, substitui a conversa, né? nada substitui a conversa. Não vai ser nunca substituída sempre por um aparelho, diz que o equipamento. Médico, ele não é Deus, ele não salva todas as pessoas, ele não, às vezes não cura algumas, não cura outras, mas o médico sempre deve confortar de alguma forma, né? Ou seja, nem sempre ele leva a cura completa, mas o alívio, o conforto tem que ser 100% do seu atendimento. É verdade. A gente é Dr. Lúcio Prado. A gente termina agora o primeiro bloco e já a gente volta para conversar mais com ele. De volta para o segundo bloco, e você que chegou agora na TV Câmara Aracaju, este é o programa ID e hoje estamos recebendo o médico Lúcio Antônio Prado Dias, que já foi diretor da Unimed Sergipe, presidente da SOMESE. Atualmente, ele preside a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores em Sergipe, além de secretário da Federação Brasileira de Academias de Medicina. Dr. Lúcio Prado é também membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e da Academia Sergipana de Letras. Doutor Lúcio, o senhor é um quanto mais defensor da prevenção de documentos que relatam e retratam a história da medicina em Sergipe, como também é um agente incentivador da União da Medicina Arte. E não é à toa que a Sobrames, né, a instituição ao qual o senhor é presidente, se coloca hoje como uma das maiores do Brasil, né, em termos de membresia, perfeito, né? Proporcionalmente. O que o senhor acredita desse interesse dos médicos de Sergipe à arte, já que a maioria tem uma vida bastante corrida e de repente não teria esse interesse maior? Perfeito. Uma das dificuldades maiores para nós conseguirmos até ampliar mais isso é justamente o ritmo de trabalho do médico, né? Porque não só pode estar dentro de uma sala de operação, no ambulatório, fazendo um atendimento no seu consultório, mas aí sempre procura incentivar, dizer de alguma coisa, olha, você não pode ficar só na prática médica. A prática médica é importante? Mas temos que procurar associar a prática a uma arte, de um modo geral, assim, uma literatura. É por isso que nós criamos há 6 anos, idealizamos e que estamos fazendo até o momento as antologias literárias de prosa e poesia. Muito médico escreve, coloca na gaveta, não tem às vezes nem a coragem de publicar ou de reunir através de um livro. É porque às vezes também não se enxerga artista, né? Então, ele próprio acha que, não, será que eu escrevo mesmo? Eu sempre digo, você escreve, porque o médico escreve por natureza. Ele é acostumado a fazer prontuários médicos. Os prontuários, eles têm que se descrever a situação do paciente. Então, eles fazem relatórios, fazem perícias, fazem laudos. Então, o médico, por natureza, a sua profissão é de escrever. Para isso, então, é só dar um pulo. É uma visão, né? E outra coisa, viu, Luciana? Ele produz muita literatura científica. Sim, também. 90%, 95% os médicos estão produzindo, publicando em revistas científicas, nacionais e até internacionais. Nós temos médicos. Em Sergipe, a medicina é muito boa. É uma medicina muito avançada. É uma medicina que os médicos são preparados, porque a nossa faculdade ela é muito bem avaliada, a Faculdade de Medicina, a própria pública, mas a própria universidade privada também, a UNIT, é muito bem avaliada, forma bem. E nós temos também instituições
de ponta. Nós temos hospitais bons, clínicas boas. Isso cria um meio médico em Sergipe de excelência. Mas precisa ter eu digo sempre, olha, é uma forma de você atenuar um pouco a tensão, o estresse, porque a medicina é uma prática muito estressante. O médico sempre está andando sobre um fio, equilibrando sobre um fio a vida toda. Qualquer descuido ele pode cair. É um insucesso no tratamento que foi mal conduzido. Porque assim, você não promete cura, mas você promete e dá todo do seu conhecimento para atenuar ou para confortar o paciente. Isso é fundamental. Mas é um estresse permanente. Então, no momento que você escreve, você compõe uma música, declama um poema, isso tudo ajuda no seu dia a dia. Eu creio assim, eu tenho certeza que ele melhora a relação do médico com o seu paciente. Então, na verdade, seria um hobby que aí o senhor resolveu agregar as pessoas que têm essa... associar os talentos, né? Eu digo assim... O senhor que fundou a Sobrames? A Sobrames, ela nacionalmente já tem 55 anos, nacionalmente, e Sergipe foi fundada no ano 2000, justamente pelo meu irmão Marcos. Certo. Marcos tinha muito essa coisa, era jornalista também. No sangue, né? Tá na família, então, né? O próprio lado de jornalismo também, ele mantinha colunas de jornais, e o futebol, ele era uma pessoa que se dedicou bastante, foi presidente do Clube dos Médicos, clube de pesca, ele gostava também. Marcos era um ser polivalente, ele plural, assim, que me inspirou muito. E ele fundou em 2000 a Sobrames, 6 médicos se reuniram na casa dele e fundaram a Sobrames. Infelizmente, com a doença que o acometeu, ele foi se afastando e terminou a Sobrames ficando desativada. E reativamos ela agora em 2014 pela Academia Sergipana de Medicina. Eu, como secretário da academia e fui presidente também dela, vi um jeito de a Sobrames renascer pela academia. Porque hoje você abrir uma instituição com os encargos que isso traz, né, de uma série de despesas e tal, resolvemos colocar a Sobrames como departamento da academia. E a aceitação dos médicos, assim, a priori? Foi muito boa. Porque hoje está legal, né? Que nós temos hoje no Brasil... 65 médicos, do nosso universo, já frequentando, são associados mesmo. Você encontra lugares como Pernambuco, que tem uma Sobrames ativa, do Ceará, com 40, com 30 membros, que são estados maiores do que o nosso. Então, proporcionalmente hoje, ao número de médicos, nós consideramos a Sergipe talvez a maior do Brasil em termos de adesão. E trazendo colegas que diziam, não escrevam, não, escreve sim. E aí passaram a escrever. Então, o nosso lema é assim, dons que se encontram são eternos. Que dons que se encontram são esses? É a medicina por um lado e a arte pelo outro. Se eles atuam sinergicamente, se eles caminham de mãos juntas, de mãos dadas, melhor dizendo, há um desenvolvimento natural do médico e uma prática, essa prática na relação médico-paciente melhora. E os talentos estão aparecendo e me surpreendendo. É muito bom. Músicos, compositores. E vocês promovem eventos também, não só aqui no estado, né? Que eu estava lendo que vocês, eu acho que foi com uma pandemia que teve que parar, vocês promoveram saraus em Portugal. Nós fizemos 27 saraus. São 27 saraus temáticos desde 2015. Tivemos um em Portugal, em Lisboa, foi o sarau Espelho d'Água, que foi ótimo. Levamos 90 médicos daqui de Sergipe para lá, todos para esse evento, né, que foi... Promovido por vocês? Promovido pela Sobrames, completamente. Claro que tivemos um apoio logístico lá de João Ventura, que é filho de Dr. João Alberto, que é médico sobramista, é meu maestro soberano, eu digo, porque ele é um músico muito talentoso, um pediatra, né, que evoluiu para a área da gestão na saúde, e pela música sempre correu no sangue nas veias dele, porque é a família musical, e também se associou com outra família musical, que é a família de João Melo, né? Esse talento sergipano que não tem tamanho, pai de Lenora, que é casada com João Alberto, e tem esse talento de João Ventura, que está na Europa, terminou agora a sua pós-graduação, e lá ele foi o nosso correspondente, foi o nosso representante lá para organizar. Tem previsão de outro? Iríamos agora no ano 2020, aí veio a pandemia. A pandemia possibilitou a viagem, inclusive já tínhamos reserva de restaurante, já tínhamos os hotéis, já estavam reservas feitas, tivemos que suspender. Para não perder a toada, fizemos o Sarau da Quarentena, que foi uma live maravilhosa, virtual, com a participação de músicos, cantores. Eu fiz a apresentação lá no auditório da Sociedade Médica e todo mundo fez as suas gravações em casa e foi um sarau maravilhoso. Tem que se reinventar, né, doutor? Então, aí nós publicamos também a nossa antologia no ano 2020, chamada Sinais,
e fizemos o Diário da Quarentena também, que foi anexo à antologia, né, que foi no caso foi a 4ª antologia, em plena pandemia, 2020. Já 2021 a gente voltou, né, com prescrições, e agora esse ano, graças a Deus, na Semana do Médico, lançamos a 6ª, que é chamada de Emoções, que foi a emoção bacana. Do começo ao fim, porque lançamos ela ao lado de um sarau, né, chamado de Emoções também, que foi lindo no Museu da Gente Sergipana, agora recentemente. Ô, doutor Lúcio, como a gente falou, o nosso programa chama Identidade. E a gente sempre traz pessoas e personalidades aqui do nosso estado que tiveram alguma contribuição para a gente, né, como sergipano. E a nossa contribuição e a nossa homenagem para vocês é trazer pessoas também para falar para vocês, sobre vocês. Oh, que lindo. Então a gente sempre vai atrás de pessoas do convívio dos nossos entrevistados que queiram, né, se predisponham para isso e que tenham algum recado para dar. Que lindo. Vamos ver? Vamos. Nosso primeiro recado? Tá bom. Vamos ver quem tem um recadinho para doutor Lúcio agora. Quero me associar às homenagens que estão sendo prestadas ao companheiro, colega e amigo Lúcio Prado Dias, dando pelo trabalho que ele desenvolve para a classe médica, um trabalho profícuo, eficiente e duradouro. Eu considero o Lúcio a cereja do bolo. As coisas na classe médica têm andado porque Lúcio toma a frente e ele é realmente o nosso grande timoneiro. Parabéns, Lúcio. É emocionante, porque o Dr. Hamilton é o nosso guru, né? É o nosso mestre, timoneiro. Foi ele que nos guiou aí pelos bons caminhos do associativismo médico a partir de 1985, quando ele colocou o seu nome para comandar a Sociedade Médica de Sergipe. Naquele tempo a SOMED estava passando por fases difíceis, sem muita credibilidade junto a categorias, dificuldades naturais, e ele resolveu formar um time e me convidou, né? Meu irmão Marcos era o vice-presidente dele, e eu estava lá na chapa, lá na raminha de baixo, assim, como bibliotecário dele. Mas foi assim, foi um momento marcante da minha vida, e todas as minhas grandes realizações na área da medicina, na área do associativismo médico, principalmente, sempre tem a figura Zé Hamilton como o nosso timoneiro, o nosso comandante, né? Eu fico até emocionado ao relatar isso, porque nada aconteceria sem a presença de Zé Hamilton. Pra você ter uma ideia, eu fui, como lhe falei, bibliotecário dele, depois terminei sucedendo ele na Sociedade Médica de Sergipe. Quando ele foi ser presidente da Federação Brasileira das Academias de Medicina, ele me convidou para ser seu secretário-geral a nível nacional. Quando foi secretário de Estado da Saúde, ele disse, eu quero você ao meu lado, e realmente eu fiquei ao lado dele, a sala ao lado dele, dando todo o apoio. Ou seja, é um amigo assim que inseparável, né? Ele diz algumas coisas sobre mim que exageram um pouco pela amizade, mas eu diria assim, eu não poderia fazer, eu não teria condição de fazer muita coisa que fiz se não tivesse Hamilton como inspirador. E só para concluir, Hamilton é meu vice-presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Então, isso mostra a nossa relação, a nossa amizade, a nossa confiança e o apreço que eu tenho pelo querido Zé Hamilton. Muito obrigado. Que honra, né? Que já que ele foi seu mestre, hoje ele te chama de mestre. Que bom. Né? Muito emocionado. Que bom que gostou. Bom, gente, com essa emoção aqui, a gente encerra o segundo bloco e já a gente volta. Nos dois primeiros blocos do programa, a gente conheceu toda a história e contribuição de Lúcio Prado Dias, tanto na área médica de Sergipe, quanto na tentativa de erguer o lado artístico-cultural da categoria aqui no estado, sempre preservando a história da medicina de Sergipe. Agora, vamos desbravar um pouco de sua história pessoal e familiar. Dr. Lúcio Prado é aracajuano, nascido no Hospital Santa Isabel, como ele já falou, uma instituição onde trabalhou durante muitos anos. Ele é casado com a médica pediatra Cristina Maria e ele tem 3 filhos, Lúcio Garcia Dias, que é médico anestesista, Marcela, que é psicóloga, e Bruno, que é médico urologista. Além disso, ele é avô de Larissa,
Daniel, Lucas, Luan e a pequenina Clara, que acabou de nascer. Então, doutor Lúcio, 4 médicos em casa, né? Fora os próprios irmãos. Como é o bate-papo, né? Tem mais coisa, tem mais gente. Tem mais gente? Porque pelo lado da minha esposa, o pai era médico, o irmão, tem um irmão médico também, Eduardo, e tinha Maria Helena, que era anestesista, também médicos. Então você imagine quanta influência para as conversas que a gente tem no dia a dia, o assunto médico não pode fugir, evidentemente. Então, quem não é médico na família tem que entrar na roda, não é né? É psicólogo, então tá na área. tá bem próximo, né? Tá bem próximo. Então, assim, muito feliz, você falou, eu nasci no Hospital São Isabel, e eu acho que a partir daquele nascimento em 11 de agosto, eu já dei um pouquinho da minha personalidade, porque na hora que minha mãe chegou, eu fui no quarto e chama o médico parteiro, era o Dr. Carlos Melo, na época um obstetra de muito prestígio e tal. E Dr. Carlos Melo, quando chegou, eu não esperei. Eu nasci na cama mesmo e foi amparado pela minha tia Yara. Chega, que esse menino vai nascer, e ela me amparou. Eu já não esperei Dr. Carlos Melo chegar. Desculpa, Dr. Carlos, eu estava com pressa de nascer. E ali você vê, tem tudo a ver, né? Nasci do São Isabel e o próprio São Isabel depois foi parte da minha história. Da minha história, da vida médica. Morei em Itapuranga, da Jura, né? Nós morávamos lá. Nós viemos para Aracaju um mês antes, já em função do parto. E o curioso é que eu nasci 11 de agosto e minha mãe saiu, recebeu alta da maternidade, ficamos numa casa que a família tinha aqui para voltar para Itapuranga. Eis que no dia 24, 13 dias depois, acontece o suicídio de Getúlio Vargas, que comoveu o país, né? Então foram protestos e as ruas e as avenidas e as rodovias foram fechadas, movimento popular, queima-queima, e nós ficamos sem poder voltar para Itapuranga mais de uma semana em função desse episódio. Em Itapuranga eu tive a vida de criança normal, pé no chão ali no rio Vaza Barris, que era fundo, no quintal da casa, né? Ficava bem embaixo assim, mas o rio Vaza Barris todo ano tinha a época da enchente. E quando ele enchia, subia até praticamente a cozinha da casa. E lá nós fazíamos todas as nossas peraltices de criança, até os 7 anos, quando eu vim para Aracaju. Meus pais se transferiram em função do trabalho e por conta da minha educação também. Lá não tinha mais espaço para educação, o Marcos já estava em Aracaju, Magali já morava aqui com a família, e aí eles resolveram vir para Aracaju. Fomos para a Rua da Frente, uma casa que já era da família, até eu me casar, foi que eu fiquei residindo nesse local. Vamos ver mais um vídeo? Vamos. Vamos ver quem vai falar agora para o Se o senhor. coração aguentar. Aguenta. Mano Lúcio, honra tenho de ser sua irmã. Você que é uma referência na família, como pai, como filho, como irmão, como tio, como vovô, como esposo. Você que é uma referência na nossa classe, um líder, sempre valorizando nossa classe. Você que é uma referência como cidadão do mundo, pela sua ética, sua honradez, seu comportamento em todos os momentos da vida. Então, lhe desejo milhões de felicidades, irmão. Que Nossa Senhora de Fato acompanhe todos os seus passos, para continuar a ser o que você é até hoje. Um beijo. Magali, você é que é referência na minha vida, não eu. Não é? Você foi minha primeira babá, como eu sempre digo. Graças a Deus eu tive uma babá como você. 7 anos, você já tinha 7 anos de idade. Quando chegou essa criança lá, que você dizia, que criança bonita. Era a mais bonita da cidade, fazia fila para visita, coisa dela, né? As brincadeiras de Magali. E a Magali foi essa pessoa que me influenciou, né? E me influencia até hoje. Porque é uma pessoa que é família, né? Além de tudo, está acima de tudo, está a família, e isso me ajuda e me deu assim uma referência importante. Então agradeço muito, Magali, pelo seu depoimento, pela linda família que você constituiu, seus filhos, 3 homens, 3 lideranças, né? São pessoas envolvidas também no trabalho, nos seus netos. Pedrinho, então, um grande beijo para Pedrinho. Pedrinho, ele é indescritível falar sobre Pedrinho, né? Ele fez a abertura do nosso sarau, ele tem 15 anos, tem uma deficiência física que não o impede
de ter um talento musical incrível. É compositor, mirim, canta, né? Já teve no camarim de Roberto Carlos conversando com ele, e a 2 metros de um Beatles, né, que ele adora, que foi o Paul McCartney. Então, Pedrinho, você também é uma referência para mim. E Magali, meu irmão, eu não tenho palavras mais para falar. Estou muito emocionado, e você sempre será, e sempre será uma referência na minha vida. Doutor Lúcio, você aguenta o coração. Tá difícil. Porque quem vai falar agora para o senhor é a matriarca dessa família toda aí, da família Prado. Sabe quantos anos ela tem? Quanto? Posso dizer, mãe? Posso, né? Todo mundo já sabe, 99 anos. Daqui a 2 meses completa 100 anos, dia 1º de janeiro. Vamos ver o que Dona Natália tem para falar pro filho. Ah, meu Deus. Te amo, tenho orgulho de ser sua mãe. Você é uma pessoa maravilhosa. Nunca me deu trabalho, sempre estudou, maravilhoso. Interessado na família e todos. Te amo demais. Beijo. Minha mãe é assim, minha mãe é força, determinação, sempre trabalhou na vida, desde jovenzinha. Ela era coletora federal, era exatora federal em Itaporanga, depois em Aracaju, para ajudar a criar a família. E era o sustentáculo de toda a família Prado, porque como ela tinha essa atividade, tinha essa renda, meu pai também tinha, e algumas pessoas que tinham alguma maior dificuldade, ela sempre aparava. E uma família maravilhosa, dos irmãos dela, meus tios. E minha mãe é essa fortaleza. Então, isso é fonte inspiradora de determinação. E agora está à beira do centenário, né? Daqui a mais alguns dias ela celebra 100 anos de vida, que são 100 anos de ensinamento, de sabedoria, de tenacidade e de amor à família. Muito obrigado, minha mãe. Grande beijo. Privilégio, né? Privilégio. Tem uma mãe hoje ainda para completar 100 anos. Privilégio. E lúcida, né? E lúcida, ativa, internauta, né? Ela tem Zap, ela tem Facebook, Instagram. De vez em quando ela está lá publicando as coisas, fotos. Que linda! E olhe, se você botar uma foto que ela não esteja em algum evento, ela vai ligar para você, porque não me chamou para aquele evento. Ela é assim, é dela mesmo. Convide Dona Natália, viu? Que ela está de olho. Está convidada. Bom, doutor Lúcio, Obrigado. Vamos agora para o seio, né? Familiar. Que você tem muitos filhos, muitos netos, e assim, os recados deles foi bastante emocionante. Segura o coração, doutor Lúcio. Oi, pai, mais uma homenagem. Com certeza uma homenagem muito merecida. Como sempre. Por você ser essa pessoa tão querida em todo lugar que você passa. Ter esse espírito de liderança, esse carisma que você tem, essa sua dedicação a tudo que você faz. E a gente aqui está muito orgulhoso, né, de mais uma homenagem que você está recebendo. E dizer que você, além de tudo que você é, né, nas suas atribuições, na sua profissão, você também é na nossa família, né? Um pai carinhoso, presente, participativo, um avô apaixonado pelos netos e muito, muito, muito presente, carinhoso. Amamos você, pai. Beijo. Olá, meu pai. Cá estamos nós, eu, seu filho Bruno, Gabriela e nossa mais nova filha, sua nova netinha Clara. Estamos aqui para prestar mais essa homenagem ao senhor, uma pessoa profissional, dedicado, honesto, com princípios, e um pai amoroso, um pai carinhoso, dedicado aos seus filhos, à sua família, e agora o mais queridinho da sua nova netinha. Parabéns por mais essa nova homenagem, e o senhor é merecedor de tudo isso, tá? Um beijão enorme e até breve. Vovô Lúcio. Tio Lúcio. Coroa. Temos muito orgulho do ser humano que você é. Difícil de escrevê-lo, já que tem tantas qualidades. Médico, escritor, cantor, historiador, professor e pescador. A frase que para nós o representa é: Lúcio Prado, o homem da arte, da ciência e da família. Te amamos. Que jogral, hein? Uau! Diga aí.
Que lindo, não Família esperava grande. isso, de maneira nenhuma, muito emocionante. Família viu? grande, Participação bonita. da família, assim, família é tudo, né? E essa família que só me dá muitas alegrias e, enfim, agradeço demais essas manifestações e fico realmente muito emocionado com isso. Então quer dizer que também, além de tudo, o senhor é pescador? Fui, né? Já fui. Contador de história. Hoje eu sou pescador de talentos, realizamos sonhos de pessoas que queiram mudar um pouquinho o perfil da medicina com a arte. Eu tenho feito esse trabalho. E agora, depois desse sarau, 4 médicos me ligaram, assim, querendo entrar na Sobrames também. Sim. Que estavam presentes lá, ou foram convidados por alguém, e acharam legal a proposta e tal, já me pediram para fazer adesão também. Então a gente fica muito feliz e é um sinal que o trabalho está sendo feito atendendo os seus objetivos, né? E você congregar a família, os amigos, os colegas médicos nessa atividade... não é só restrito para os associados, né? Eles porque, podem... na verdade, os associados, para participar das antologias, recebem as produções, quando são lançados livros e tal. Mas o nosso projeto sempre é aberto, o sarau é aberto. A programação é para que pode levar a família. Inclusive agora estamos pensando em fazer o sarau Filho de Peixe. Sim. Porque são os filhos dos médicos e até os netos agora que cantam, que escrevem, a gente quer absorver. Na sua família, seus filhos e seus netos, tem alguém que tem essa veia para literatura? Então, eles ainda não desabrocharam. Cristina, minha esposa, quem eu devo muito também pelo companheirismo, uma pessoa maravilhosa, uma médica pediatra muito dedicada também. Então, mas assim, eles têm uma produção mais científica no momento e tal, mas de olho na parte cultural que deve chegar em breve. Já que foi tocado no nome de Cristina, vamos ver agora o que é que Cristina tem para falar. Então, eu estava imaginando que viria. Estava demorando, né? Lúcio, você merece todas as homenagens. Você é uma pessoa muito especial. Estamos juntos há 45 anos, fizemos esse ano 45 anos de casados. Você, como sempre, muito presente na vida dos filhos, dos nossos netos. E vamos que vamos, muita saúde, muita paz, muita alegria. E essa homenagem é muito merecida por você ser esse profissional competente, essa pessoa dedicada em tudo que você faz, não só na sua profissão como médico, mas também nas academias de medicina, de letras, e com também a Sociedade de Médicos, Escritores e Artistas. Essas entidades e a SOMESE, estas entidades que você se dedica há muitos anos, com muito zelo, muito prazer, muita dedicação e muito entusiasmo. Te amamos, um beijo para você, grande no seu coração. Quem sabe da sua história é ela, né? Sim. Sua companheira há 45 anos. O senhor tem quantos anos de medicina? Me formei em 78, vou fazer 50, né? Daqui mais algum. 45, então. Então que ele acompanhou também a carreira também? Exato. Quando começamos a namorar, nós estávamos entrando na faculdade, né? Vocês se conheceram na faculdade? Não, nós já nos conhecíamos antes. Nós temos ainda laços familiares, né? Meu pai com a mãe de Cristina, são primos. E tínhamos flertes e tal, mas nunca tínhamos, não. Depois passamos a namorar e casamos ainda em plena faculdade. Eu estava no 5º ano de medicina quando nós nos casamos. Casamos jovens, né? Mas ela também já fazia faculdade? Ela entrou na faculdade também, ela estava entrando na faculdade. Eu estava no 5º ano, ela foi entrando na faculdade. Então, isso deu a oportunidade de nós termos filhos também ainda jovens, né? Para poder ter esse tipo de relação que é muito importante também. E essa união foi forte, né? Foi sólida, porque foi sedimentada no amor, na confiança, né? Isso foi importante. E estamos aí juntos até hoje com esses lindos netos agora também. Isso para mim é uma realização que não tem preço, né? Qualquer coisa da medicina, na arte, na cultura, nada supera essa união de família e esses laços tão fortes. E que nos traz tanto possibilidade de continuar agindo, trabalhando
e convivendo com todos e com a família principalmente. É tão bom a gente ouvir isso, né? Essa emoção na sua fala. Então, eu falei isso, né? Muito emocionado mesmo, né? Porque isso toca muito e foi uma sucessão de emoções e que já vem desde esse final de semana agora com o lançamento de Emoções, né? Porque foi o livro e foi o sarau todo chamado Emoções. E quando eu vi o meu sobrinho neto Pedrinho entrando assim, abrindo o sarau, cantando a música de Roberto Carlos, para mim foi assim um momento mágico, né, de nossa vida. E ali estava toda a família, estavam os amigos, estavam os médicos, e enfim, é uma é isso, né, doutor Lúcio? A gente tem uma carreira, a gente tem uma vida, mas são as emoções, né? Os sentimentos, né? Que essas coisas que não são pequenas, mas é o que nos faz viver, nos alegra, né? Estou percebendo que o senhor está bastante emocionado, mas é de alegria. Exatamente, claro, né? É de alegria, porque tudo isso passa, nessas realizações, as entidades, todas passam, mas a família fica, né? A família fica. A família é essa célula. A gente pode ter reconhecimento do mundo, né? Pois é, tudo passa, e né? O reconhecimento tudo familiar. Tudo é passageiro e enfim, essas coisas de sucesso são efêmeras, né? Mas a família é duradoura, né? Então, convívio com a família, ver a realização dos filhos, ver o crescimento dos netos, né? Tudo isso é que realmente é o verdadeiro sentido da vida. Bom, doutor Lúcio, quero dizer que foi um prazer receber aqui o senhor no nosso programa. Prazer foi meu, Luciano. Eu agradeço muito a você, a toda a produção da TV Câmara, né, por essa oportunidade de estar aqui nesse programa no ID Aracaju. Muita honra. Espero que realmente o senhor tenha gostado dessas homenagens. Adorei. Né, e que guarde para a vida. Superou a minha expectativa. Viu? Que bom, que bom, que bom. Obrigado. Muito obrigada. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa ID Aracaju. Acompanhe a gente através da TV Câmara pelo canal 5.3 em canal aberto, como também pelo site da TV Câmara Municipal e por nossas redes sociais. Na próxima semana estamos de volta. Até lá!